O Botafogo entrou numa fase muito difícil. Uma fase que o torcedor começa a olhar e falar assim: pô, será que eu vou para o estádio? Será que eu ligo a televisão? Será que eu assisto o canal do Manel, o canal do TF, o canal do Anderson Mota, o setor visitante? O torcedor começa a querer até largar, porque ele olha para campo e ele não confia mais no que ele vê. Ele olha para um time apático, desorganizado. Ele olha para o treinador, ele não confia no treinador, obviamente. Ele olha para o goleiro, ele não confia no goleiro. Ele olha para os jogadores, ele fala: cara, com esses caras a gente não vai chegar a lugar algum. E o torcedor, ele olha para toda a temporada, ele vê um planejamento completamente atabalhoado, atrapalhado do John Textor. Aquela aura que existia em torno do John Textor, de um cara que sempre tira um coelho da cartola, um mágico de Oz que sempre vai fazer alguma coisa surpreendente e, com isso, fazer o Botafogo dar a volta por cima. Essa aura, cada vez mais, ela vai esvanecendo, ela vai esfumaçando e cada vez menos o John Textor é esse cara, cada vez mais humanizado o John Textor está enquanto um executivo como outro qualquer que acerta, erra e nesse ano errou muito mais do que acertou. Mas o Botafogo é um casamento, meus amigos. O Botafogo é um casamento e nem sempre de momentos bons vive um casamento. Então, o que eu posso te dizer para nesse momento é: eu vou gravar vídeos todos os dias aqui no canal do Manel. E para você que tiver disposição a atravessar esse deserto que vai ser essa reta final de 2025 comigo, cara, vem comigo. Eu vou dar a minha mão para que você segure na minha mão, para a gente juntos atravessar esse deserto que vai ser o final de 2025. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque esse time é o que vocês viram ontem, um bando dentro de campo completamente desorganizado. O Ancelotti está completamente perdido no Botafogo. Esse cara não sabe o que está fazendo. Cara, pode ser que quarta-feira metam 4-0 no Mirassol e uma meia dúzia de emocionados vão falar que agora vai. Não vai, já não foi. O Ancelotti, ele errou na escalação dos 2 jogos contra o Vasco da Gama e eliminou a gente da Copa do Brasil. E errou nas substituições também. O Ancelotti, ele errou nas escalações contra a LDU e ele eliminou o Botafogo da Libertadores. Ele eliminou o Botafogo das suas 2 principais competições na temporada de forma precoce. Técnicos mais experientes não teriam eliminado o Botafogo, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Hernan Crespo ontem mostrou que é muito mais treinador do que o Ancelotti, diga-se de passagem. E o John Textor teve a oportunidade de contratar o Crespo. O Crespo esteve disponível no mercado em várias oportunidades de 2025, inclusive antes de trazer o Renato Paiva. O Crespo estava livre. E o John Textor não quis trazer. Outros treinadores que hoje são sucesso no futebol brasileiro, como Leonardo Jardim, que prova que o português estava disposto a vir para o futebol brasileiro, estavam disponíveis no mercado. E entram naquela lista interminável de erros que o John Textor cometeu. Eu sei que você que está aí do outro lado idolatra o John Textor. E eu também idolatro o John Textor. O John Textor, para mim, vai ser para sempre o cara que me fez campeão da Libertadores, o cara que fez Botafogo campeão brasileiro, me tirou da fila, fez a nossa geração voltar a sonhar. E eu, honestamente, com toda a sinceridade do mundo, eu não duvido que o John Textor vá dar uma volta por cima. Eu não duvido que ele vá se acertar com os sócios dele, que ele vai conseguir organizar a casa em 2026 e que o Botafogo vai conseguir respirar fora de toda essa maluquice que foi 2025. Mas, definitivamente, foi uma escolha muito errada o David Ancelotti. Está provado. Não é que, mas se ele der certo daqui para frente, já deu errado na Copa do Brasil, já deu errado na Libertadores, percebe? Então, assim, é uma coisa muito complicada. O que nós vimos ontem no Morumbi, o Botafogo sendo derrotado pelo São Paulo, com uma atuação apática, sem reação no primeiro tempo, caindo para a 6ª posição, está perigando o Botafogo ficar fora do G6. Calma, Manel, o Botafogo tem 2 jogos a menos do que o São Paulo. O Botafogo vai pegar um Mirassol. O Mirassol está jogando muito mais futebol, acorda para a realidade. O Mirassol está jogando muito mais futebol do que o Botafogo. Mas aí o Botafogo vai lá e ganha do Mirassol. Toma, né, meu irmão? Porra, eu vou estar quarta-feira na frente da televisão assim, ó. E vou estar na frente da televisão porque eu moro em São Paulo. Porque se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu estaria lá, nos 7 mil de sempre.
Porque quarta-feira, 19h30, depois de uma derrota como essa, e uma temporada acidentada e, pô, broxante como essa que nós estamos vivendo, cara, é bem possível que o público seja muito baixo na quarta-feira. Eu não tenho nem coragem de pedir para o torcedor, o lugar do torcedor é no estádio. Que isso, cara? Depois do que a torcida do Botafogo fez no Botafogo e Vasco, a diretoria vai ter a audácia de querer cobrar torcedor no estádio? Pô, a diretoria tem que. É a torcida do Botafogo que tem que cobrar a diretoria de muita coisa, não o contrário. O GE, cara. O GE não, perdão, o Botafogo não finalizou o primeiro tempo inteiro. Um bando dentro de campo, um bando, uma desorganização tática absurda, como a gente não via desde o tempo do Botafogo amador. Desde o tempo do Botafogo amador. O Botafogo foi dar o seu primeiro chute ao gol aos 35 minutos do segundo tempo. E o São Paulo estava com um time completamente reserva. Completamente reserva não, um time alternativo. E o Neto, cara, enfim, eu fiz o pós-jogo aqui ontem, né? Falei bastante do Neto. Infelizmente, o Neto é um cara que, quando foi contratado, parecia ser um goleiro de scout muito interessante, um cara com carreira passando por Juventus, passando por Premier League, passando por Barcelona. Você olhava para aquilo e você falava, caraca, não tem como dar errado. Pois é, deu errado. O Neto entregou a classificação da Copa do Brasil junto com o David Ancelotti, são, na minha opinião, os dois principais responsáveis. Para mim, tem três principais responsáveis para a eliminação da Copa do Brasil. O primeiro deles, inequivocamente, é o John Textor. Não existe em nenhum lugar do mundo você está no meio de um mata-mata e você pega o seu goleiro campeão nacional e continental e você vendeu o cara. Isso não existe. Isso absolutamente não existe. Ah, Manel, mas se o John tivesse ficado, você não teria certeza que ele teria defendido algum pênalti. Beleza, eu posso não ter essa certeza. Mas, racionalmente falando, não faz o menor sentido você tirar um dos melhores goleiros do Brasil, identificado com a torcida, do time no meio de um mata-mata. John, você quer ir embora? Beleza, eu vou te colocar na Premier League em dezembro. Não é agora. Beleza? Agora eu tenho responsabilidades com o Botafogo. Você tem responsabilidade com o Botafogo. Nós temos que cumprir um compromisso com a torcida do Botafogo, que é realizar o sonho dessa torcida de conquistar a Copa do Brasil. Eles cagaram e andaram para você, torcedor. O teu sonho de ser campeão da Copa do Brasil foi jogado no lixo. O que importa é o sonho do John Textor, é o sonho do John, é o sonho do empresário, é o sonho da família deles. Não é o sonho da torcida do Botafogo que importa. O que importa é pagar os boletos lá do Lyon. O que importa é mandar 750 milhões de reais para Eagle Football e depois tomar um calote e não ver esse dinheiro voltar. Isso é que importa. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. O John Textor que prove o contrário. Não somos nós que temos que falar outra coisa. Quer tapar o sol com a peneira? Quer fechar os olhos e não enxergar a realidade? Quer se cegar diante do que está acontecendo? Meus amigos, nós não viramos SAF para que esta SAF fosse endividada a ponto de ser mais endividada do que o clube social. E essa SAF já está mais endividada do que o clube social. Que loucura! Que loucura! E os centros de treinamento? E o estádio? Não era para estar fazendo novas dívidas? Era para estar pagando, era para estar pagando a dívida do passado. Então, para mim, isso tudo, cara, tá assim, muito, mas muito errado mesmo, entendeu? Não podem dois títulos ofuscarem tudo de errado que está sendo feito, cara. É muita coisa errada sendo feita
De novo, adoro o John Textor, mas tem muita coisa de errada sendo feita. E se o John Textor quiser limpar a barra dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é voltar com esses 750 milhões da Eagle para o Botafogo. E se comunicar de forma clara como que esse dinheiro vai voltar. A torcida do Botafogo merece uma satisfação. A torcida do Botafogo hoje se sente roubada pelo Lyon. Nós fomos roubados pelo Lyon. Nós fomos roubados pelo Lyon. No ano que era para a gente poder viver o nosso apogeu, viver a nossa glória, a gente está vivendo um ano de merda. Porque o Texor resolveu comprar um clube francês super endividado e usar o nosso dinheiro para poder pagar as contas desse clube, depois de brigar com os sócios dele e tomar um calote de 750 milhões de reais. Se você está do outro lado e você acha que isso está certo, meu amigo, eu não sei o que você acha que é errado na vida. Eu não acho isso certo, beleza? Mas é o que nós estamos vendo. O trabalho do David Ancelotti é horroroso. Ah, mas o trabalho do Paiva também era horroroso. Sim, são dois trabalhos horrorosos. São duas escolhas horrorosas. O John Textor tinha um Crespo livre no mercado. O John Textor tinha um Leonardo Jardim livre no mercado. O Vojvoda demitido, bom técnico, provou isso já ao longo da sua carreira. Existem bons nomes no mercado e ele está sempre indo na pior opção possível, cara. Impressionante. Já são dois técnicos errados em sequência. Como eu te disse, em 16 jogos, são 15 escalações diferentes. No 4-1 contra o Bragantino, o Santi Rodrigues joga uma partida incrível, depois ele some do time. É impressionante. O Santi Rodrigues é sabotado no Botafogo. Ele nunca tem sequência. Sempre tem alguma coisa. Aí ontem ele vem. É impressionante, né? Todo mundo tá sempre doente no Botafogo. Eu desconfio dessas desculpas. Desculpa, cara. Eu desconfio. Para mim, me parecem desculpas inventadas. Para mim, me parecem desculpas inventadas. Cara, ele tá com gripe, não pode ir a campo. Se ele tá com gripe, tava no banco por quê? Se ele não tem condições de entrar em campo, por que relacionou ele pro jogo? Percebe? Então não faz sentido, não mete essa de gripe. Beleza? Mesma coisa o Montoro contra o Vasco. Problemas gastrointestinais. Se o Montoro não tinha condições de ir a campo, por que o Montoro estava no banco? Então não mete essa, cara. É chamar o torcedor de idiota. Os torcedores não são burros como vocês acham que nós somos, não. Aí vem o Alessandro Brito dar entrevista coletiva dizendo que daqui a 5, 6 anos o Botafogo não vai ter necessidade de vender jogadores da forma como depende hoje. Cara, com todo respeito, de verdade, ao Alessandro Brito, a quem eu reputo ser um grande profissional, haja visto os títulos que ele nos trouxe. E fora os outros que ele conquistou ao longo da sua linda carreira. O Alessandro Brito está fazendo uma promessa impossível de ser cumprida. Ele não tem o menor controle do que vai acontecer no Botafogo nos próximos 5, 10 anos. 5, 6 anos. Isso daí foi uma bravata descarada que ele jogou na mídia. Isso claramente é uma tentativa da diretoria do Botafogo de tentar controlar a narrativa na imprensa e nas redes sociais. O Textor é um fator de imprevisibilidade. Beleza? Do nada, ele está brigando com os sócios dele. Do nada, ele está abrindo uma empresa nas Ilhas Caimã. Do nada, me aparece um grego maluco que pode levar o Botafogo. Do nada, ele usa esse grego como um balão de ensaio para poder fechar com os sócios dele um novo acordo. O Textor é um fator de imprevisibilidade. Do nada, ele resolve comprar o Sheffield na Inglaterra. Do nada, ele resolve comprar um clube na França. Do nada, ele resolve fazer proposta por clube em Portugal. E ele está sempre comprando clubes endividados para poder recuperar esses clubes e tal, e tal, e tal, e tal. Então, cara, não vem me dizer que daqui a 5, 6 anos o Botafogo não vai depender. Não tem o menor controle sobre o que está acontecendo no Botafogo hoje. Quanto mais o que vai acontecer no Botafogo daqui a 5, 6 anos. É cara de pau ir numa entrevista coletiva dizer isso. Se o Texor dissesse isso, eu já não acreditaria.
Mas os dirigentes da atual diretoria do Botafogo, menos ainda. Por quê? Porque eles só fazem o que o Textor manda. Essa é que é a verdade. Eles não têm autonomia funcional de verdade. Principalmente quando o assunto é dinheiro. Um Botafogo que se endivida da forma como se endividou na SAF. Um Botafogo que manda para a Eagle e toma um calote de 750 milhões. Eu quero te lembrar que a Eagle não reconhece que tem que devolver esse dinheiro para o Botafogo. Você lembra dos processos, né? Ela contesta isso aí. Um Botafogo que se endivida e cria todas essas confusões, vai ser um Botafogo daqui a 5, 6 anos saudável? Não vai, meus amigos. Não tem como ser saudável dessa forma. Não tem como ser saudável dessa forma. Então, cara, assim, sinceramente, é como o André Rizek falou ontem no Sport TV. Ele apontou que a decisão sobre o Ancelotti depende sobre questões maiores e mais profundas. Foram as palavras que ele usou. Ou seja, o futuro do John Textor no Botafogo. Segundo ele, a briga societária com a Eagle ainda impacta diretamente o poder da decisão do americano dentro da SAF. Segundo o próprio André Rizek, a briga entre John Textor e Eagle impacta diretamente ainda no poder de decisão do americano dentro da SAF. O Textor afirmou que as disputas judiciais estão terminando, mas as incertezas ainda pairam sobre o seu comando. Demitir o Ancelotti agora seria admitir mais um erro de planejamento após as passagens de Paiva e outros nomes fracassados. Leiria, Paiva e agora Ancelotti. 3 erros crassos, absurdos. Cresce a cobrança para que o Textor aprenda com os erros e não mantenha um treinador inexperiente em momentos de pressão. O torcedor quer ver o dono capaz de liderar o clube também fora da justiça, tomando decisões firmes dentro de campo. A paciência do torcedor em relação ao Textor foi testada demais em 2025. Ele queimou praticamente todo o capital que ele tinha com o torcedor, cara. A escolha de Ancelotti é vista como mais um tiro no pé da sua gestão. E é o que eu estava te falando. O Crespo estava livre no mercado e ele já tinha demonstrado em clubes sul-americanos e europeus que sabe lidar com vestiários em mata-matas. O próprio Leonardo Jardim, com passagens pelo Mônaco, em clubes importantes, estava livre. O Cruzeiro pegou. Olha o belo campeonato que ele está fazendo. Então, cara, é muito complicado. O John Textor realmente, ele, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Diz ele que se resolveu com os sócios dele. A gente torce pelo melhor desse acordo, porque esse acordo é o que vai estabilizar o Botafogo. Melhor dos mundos. Vamos tentar o primeiro cenário. Cenário 1. John Textor faz um acordo com os sócios, cria um programa de pagamento para esses 750 milhões retornarem aos cofres do Botafogo, que aí que o Leão fale, cara, vou pagar em 4 anos de 250 milhões. Sei lá, entendeu? Alguma coisa do tipo assim. 5 anos de 250 milhões. Matemática pode estar me traindo aqui agora. Alguma coisa do tipo. Beleza, melhor isso do que nada. Bota no fluxo ali, vai retornando. O que viram ali, o Botafogo vai se virando com as suas próprias receitas. O retorno desse valor se transforma em 5 janelas de 250 milhões de reais e está ótimo. Ou se transformam em 5 temporadas consecutivas de folhas de 20 milhões de reais, garantidos pelos pagamentos do Lyon. Você ganhou 5 temporadas, irmão. É a Eagle garantindo competitividade por mais 5 anos. Não seria um acordo ruim, entendeu? Não seria um acordo ruim. É o dinheiro voltando aos cofres do Botafogo e o Botafogo garantindo temporadas daqui para frente, entendeu? Não seria uma coisa ruim. Esses 750 milhões poderia também vir na forma do Super CT, né? Porra, vamos fazer o seguinte, já que a gente tem que te devolver esses 750 milhões, e ao mesmo tempo a gente tinha que construir o Super CT, vamos pegar esses 750 milhões, queimar essa porra e fazer um Super CT do caralho, vambora. Ah, mas é dinheiro do clube, não é dinheiro no... Cara, não interessa, faz, deixa o legado pro clube. Deixa o legado pra torcida. Faz, acontece, entendeu? Tira do papel, tira da frente esse problema, resolve. Entendeu? Então, assim, cara, é isso, entendeu? Gente, muita coisa mesmo. É como eu te disse no começo desse vídeo.
Estamos num momento muito difícil, muito, muito, muito difícil, mas eu vou até o final, beleza? Eu vou até o final. Eu não vou largar a mão do Botafogo. Isso aqui para mim, cara, é minha vida, isso aqui para mim é um casamento, isso daqui para mim é na alegria e na tristeza. O Botafogo pode ganhar todos os jogos daqui até o final da temporada e a gente vive uma euforia muito legal. O Botafogo pode perder todos os jogos daqui até o final da temporada e eu vou entrar aqui em todos os jogos, todas as semanas, todos os dias, eu vou ficar reclamando do Botafogo porque não vai ter o que fazer. Eu não posso entrar para elogiar um planejamento, elogiar o John Textor, elogiar o David Ancelotti, elogiar os jogadores diante de um cenário de derrotas, de eliminações, de frustrações, de dívidas exponenciais sendo feitas numa SAF recém-criada, numa quebra de expectativas muito grande, onde a torcida tinha expectativa de que a gente fosse voar, e na verdade, nesse momento, a gente está de novo, a Ferrari está de novo começando a afundar ali na lama. Tomara que a gente consiga reverter isso o quanto antes. Beleza? O cenário não é legal, mas dá para reverter. A beleza do futebol é sempre essa. Sempre tem um jogo daqui a cada 3 dias, principalmente no futebol brasileiro. Daqui a 3 dias, o Botafogo vencer do Mirassol e o Bahia perder hoje do Cruzeiro, respiramos todos mais aliviados. Vamos torcer para que isso volte a acontecer. Um grande abraço para vocês que ficam.